Fala traders, e aí, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 22 de março, encerramento da semana, provavelmente dia de fechar o trader, foi aberto essa semana. Geralmente eu procuro fazer a abertura na segunda e fechar na sexta. Às vezes a abertura não dá na segunda, ela vai dar na terça ou quarta-feira para eu fechar na sexta. Também às vezes não dá para fechar na sexta porque não chegou no alvo. Se eu fechar, eu não vou ter como dar uma entrada na segunda ou na terça, porque pode ficar meio arriscado, por conta de não ter atingido o alvo ainda da minha análise. Eu tenho que encontrar o meu operacional, a minha forma de ler o gráfico, como eu estou vendo esse gráfico. Eu já estou há anos olhando para essa tela, vendo o gráfico subir, descer, montando esses desenhos. E eu, como que eu enxergo isso? Como que eu vejo isso aí? Então eu quero compartilhar com vocês a forma que eu estou lendo o gráfico, a forma que eu estou vendo. Isso não é querer dar aula. Eu não quero ensinar ninguém, porque eu não sou professor, não sou vendedor de curso. Eu só sou uma simples pessoa que está estudando isso já há uns 4 anos e não tem dinheiro para investir. Então sempre tem um pouquinho ali, uns $20 ali, uns 30, já coloquei 50, acho que $50 foi o máximo que eu coloquei. Então muitas pessoas vão se identificar comigo porque da mesma forma não tem dinheiro e quer operar. Aqui eu estou no gráfico diário, o mínimo que eu olho no gráfico é o H6. Eu já olhei muito M5, M1, M15, M30, H1, H2, até que eu cheguei num ponto em que para mim o H6 é o mínimo que eu olho. Até pela forma de que eu analiso o gráfico, fica focada no gráfico diário. Eu já marquei de muitas formas, tá? Em linhas horizontais, procurei entender o gráfico na minha ótica, na minha visão, como que eu vejo o gráfico e como que eu posso encontrar alguns pontos de entrada e saída. Eu já tenho uma ordem aqui executada, a minha conta é real. Se você olhar aqui o Eurodólar, que é o Edge, eu vou pegar aqui, abrir a minha conta aqui para vocês verem. Eu gosto da corretora IC Market. Eu já usei muitas corretoras, várias, no mínimo foi umas 12 corretoras que eu tive conta. Quando você vai levar em consideração o spread, o swap, eu vi que a IC Market é a melhor corretora. Então você vê aqui, ó, contas reais. Vou lá no meu MetaTrader. Essa conta aqui é o 110,98577. Aí a gente vai lá na corretora. Essa daqui, ó, 110,98577. Qual é meu saldo? É $20. Eu fiz esse depósito ontem de $20. Então, galera, então vocês viram que essa conta aqui que eu estou operando é uma conta real e ela tem $20. Aqui no MetaTrader 5, você vê aqui, ó, que é a conta real. Tem aqui $20, tá? Nesse momento eu estou com 23,37, que aqui eu estou levando 311 pontos nessa entrada que eu dei ontem. Para cada ponto eu estou levando 1 centavos. Aqui a minha alavancagem é de 1 para 500. Na verdade eu gosto de usar de 1 para 1000. A IC Market ela tem de 1 para 1000. A diferença não muda. Tem gente que tem medo dessa questão de alavancagem. A questão é a seguinte: vamos supor, se você quer ganhar lá $100 por dia, se a sua alavancagem é de 1 para 100, de 1 para 200, você tem que colocar lá milhares de reais, entendeu? Ou mais de $1.000, né? Para você conseguir aí fazer R$ 100 aí no dia. Aí.
alavancagem de 1 para 500, tá vendo essa margem aqui? O que, que é isso aqui? É a minha ordem. A minha ordem, eu coloco o mínimo. Aqui que eu estou colocando é 0,01, é o volume. Ó, entenda bem, eu estou falando para pessoas assim como eu, que não tem grana para operar. Me entenda bem, galera. Eu não tenho grana para operar. Então eu faço o que dá. Não quero ficar na conta de treinamento. Eu já fiz isso e eu prefiro ter o mínimo do mínimo e operar na conta real do que ficar numa conta de treinamento, tá? Então o que eu quero falar para você aqui é o seguinte: aqui o mínimo que é aceito é 0,01, que é o volume. Esse 0,01 ele custa hoje 2 dólares e 17 centes. Isso daí varia muito da cotação. Às vezes a 2 dólares e 9, às vezes a 2 dólares e 5, 2 dólares e 10, isso aí varia bastante. Mas só para você saber. Aí o que acontece? Vamos supor se eu tivesse, essa aqui é a alavancagem de 1 para 500. Deixa eu vir aqui para você ver. Aqui, ó, qual é a alavancagem que eu uso? Aqui, ó, 1 para 500, 1 para 500. Se eu tivesse usando a alavancagem de 1 para 1000, é o que eu mais uso, acima de 50 dólares eu coloco de 1 para 1000, porque daí eu dou a entrada mínima, que é o volume de 0,01. Então, 0,01 com alavancagem de 1 para 500, você paga 2 dólares e alguns quebradinhos. Se fosse 1 para 1000, eu pagaria a metade desse valor. Então eu poderia dar a entrada com 1 dólar e uns quebradinhos, 1.9, 1.5, isso aí varia muito. Mas essa é a relação que acontece. A relação é a seguinte: quanto menos você tem de alavancagem, mais você tem que colocar do seu bolso. E quanto maior a sua alavancagem, menos você coloca. Então isso aí é um gerenciamento de risco. Quanto menos alavancagem você tem, mais dinheiro você tem que colocar para você poder ver algum resultado. Quanto maior a sua alavancagem, menos dinheiro você coloca e você vê grandes resultados. É assim que eu enxergo. O que eu quero falar aqui dessa operação? Como eu falei para vocês, essa grana eu coloquei ontem, 20 dólares. Então, eu estava sem dinheiro ontem, na semana passada, eu não tinha nada para colocar. Então eu perdi boas entradas. Baseado na minha análise, eu acabei perdendo boas entradas. Então, eu não tinha o que fazer. Ontem eu falei, eu preciso entrar, eu tenho grana, eu tenho que entrar. E por que eu acabei entrando? Por causa da minha forma de ver o gráfico, tá? A forma que eu analiso. Hoje você está vendo aqui essas linhas horizontais. Deixa eu ver se eu diminuo mais aqui. Eu comecei a traçar há algum tempo as linhas horizontais, tá? Os pontos de suporte e pontos de resistência. E esses pontos, eles são buscados a qualquer momento. Então, se você ver esse ponto aqui, ó, ele vai se enquadrar com esses pontos aqui. Você sabe que o suporte e resistência nunca é 100%, tá? Sempre algum vai passar, algum vai romper, vai voltar, rompeu, voltou, passa um pouquinho mais, mas existe essa linha de suporte e resistência, como você vê aqui, nesse ponto aqui, isso existe. A qualquer momento ele pode vir e buscar aqui novamente, tá? E da mesma forma em outros lados. Aqui eu encontrei aqui, ó, ele vai vir aqui assim, ele está formando isso daqui, ele pode terminar aqui. Pode ser que isso aqui não vá acontecer mais, aqui seja o fim. Mas eu vou o quê? Eu vou esperar o andamento do gráfico. Aqui a gente vê uma formação aqui de suporte e resistência diagonal. Aqui a gente viu aqui. Aí eu quero analisar o final aqui. O que eu vejo aqui?
Aqui, olha só, a gente tem aqui, ó, o suporte aqui, que é a resistência, né, a parte de cima, e aqui a gente tem um suporte aqui embaixo que está suportando o preço, né? Então a gente tem esse canal aqui, isso existe, isso é real, isso tá aí na cara, tá? Para quem quer ver, tá? E eu quero ver o gráfico desta forma. Já faz alguns meses que é dessa forma que eu estou analisando o gráfico. E eu quero ver aonde isso vai chegar. Então, como eu coloquei a grana ontem e eu tive que dar uma entrada, essa entrada foi de louco, você está entendendo? Por quê? Aonde que era o meu ponto realmente de entrada? Era aqui nessa resistência. Então eu tinha que ter aqui uma entrada aqui. Mas quando ele chegou aqui, eu não tinha grana, tá? Para dar essa entrada aí, e eu fiquei esperando, né? Fiquei vendo o gráfico andar. E triste por não poder colocar a minha venda aí no eurodólar. Eu há 4 anos eu estudo somente eurodólar. Eu não quero ficar estudando um monte de ativos, tá? Eu quero só focar no eurodólar. Essa é a minha visão. Eu quero focar em uma coisa só, tá? Porque eu também eu analiso muito o DXY, né? É o que eu estou riscando lá, eu estou fazendo aqui também no DXY. Porque se você pegar o gráfico mensal do DXY, isso daqui, galera, é o dólar puro, né? O DXY. Então eu estou pegando ele aqui, ó, o gráfico mensal do DXY. Esse aqui é um estudo que eu fiz, né, no TradeView. Eu procurei saber os acontecimentos que ocorreram, né? Quando o dólar estava aqui nessa alta, o que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Os canais aqui, quanto tempo ele ficou aqui? Ele ficou 11 anos aqui nessa região. Aqui, nessa região aqui, o dólar ele ficou por 7 anos. Aqui, ó, ele ficou por 14 anos dentro desse bloco. E essa subida aqui absurda, essa descida aqui, ele ficou 5 anos para fazer esse caminho aqui. Aí, essa faixa vermelha aqui, que você vê, é o tempo em que o dólar mais ficou desde a sua criação do DXY. Então, nós temos lá desde 1973 o gráfico do DXY, que é o dólar puro, tá? Aí o que acontece? Ele ficou 7 anos, ele tá aqui o tempo todo, ele vai, ele sai e volta, ele sai e volta. Olha lá, ele sai e volta. Então essa é uma região em que há um equilíbrio. Eu acredito, para haver um equilíbrio no mundo, eu acho que o dólar, ele tem que estar nessa região. Por quê? Desde sua criação, ele ficou aqui por muito tempo. Se você juntar os anos que ele ficou fora, 1 com 4, 5, aqui 10 anos ficou fora, e o tempo que ele ficou aqui, dentro aqui, 7 com 14, 21, com 11, 32, com 7, 39. Então, ele tem 39 anos dentro dessa faixa aqui. Então, a gente vê o dólar aqui, nesses últimos anos, ele aqui nessa região aqui, ele foi lá e está voltando. A tendência nos próximos anos é que ele volte para essa zona de equilíbrio. Então, isso é o que tende a acontecer. Então, eu fiz esse estudo aqui e venho acompanhando já há muito tempo, né? Que eu acredito que o dólar, ele não tende a subir, ele voltar aqui. Eu acredito que ele não volte aqui. Que ele tende a entrar nessa zona aqui dos 39 anos. Ele está aqui brigando aqui, tá? Mas a qualquer momento, nos próximos anos, ele vai voltar.
Aí eu volto aqui para o gráfico diário. E da mesma forma, galera, eu faço isso lá no meu Eurodólar. Eu desenho da mesma forma. Se eu vier aqui no gráfico mensal, eu tenho todos aqueles riscos desenhados aqui da mesma forma. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Eu tenho essa zona verde aqui, é a zona que ele mais ficou. Então sempre que ele sai, ele retorna. Ele saiu aqui, ó, retornou. Ele saiu aqui, ó, e retornou. Porque que acontece? Eles andam praticamente igual. Há uma diferencinha muito pouca, muito leve, a diferença de um para o outro. Aí voltou aqui pro diário. O que, que eu tô vendo aqui, galera? Então eu entrei com uma venda aqui, como vocês já viram, né? Eu tô com uma venda aqui, agora tá 298 pontos. Fica aí oscilando aí. Para cada ponto eu levo US$ 0,01 para cada ponto, mas com a entrada do volume 0,01, tá? Eu levo US$ 1 para cada ponto. Eu vou explicar aqui agora o que, que eu estou esperando aqui. Qual que é o meu alvo? O meu alvo é aqui, ó. É que ele chegue aqui. Quando ele chegar aqui, eu vou ter uma questão. Esse aqui é o meu primeiro alvo. Quando ele chegar aqui, o que, que vai acontecer? Acredito que ele bate aqui e possa voltar para essa zona aqui. Ao mesmo tempo, também ele pode pegar, descer batido aqui, buscando que esse suporte aqui. Ele pode vir buscar esse suporte aqui e voltar. Então o que, que eu tenho aqui? Eu tenho a compra e tenho venda. Agora o que, que eu vou fazer? Eu tenho alguns dias para decidir até ele chegar aí o que, que eu vou fazer. Se eu vou comprar ou se eu vou vender. Hoje, e se ele batesse aqui hoje até o final do dia, na sexta-feira, eu sairia dessa operação, tá? Eu ia pegar esse pequeno lucro, tá? Mas eu acredito que ele não vai bater hoje aí não, tá? Pelo tanto que ele andou, agora já são 12h e 27, e agora à tarde ele tende a não ter mais grandes movimentos. Raramente pode ocorrer algum grande movimento, mas eu acredito que não. Se ele não atingir o meu alvo aqui, eu vou esperar, tá? Eu vou ficar com essa ordem aberta aí e vou pagar o swap. É muito pouquinho, né? Então vale a pena. Aqui vai ser o meu ponto de decisão de compra ou de venda. Tá? O que eu sei que ele vai fazer, não sei. Ninguém pode falar que ele vai bater aí, vai subir. Ninguém pode dar certeza que ele vai romper. Então, o que acontece? Se eu armar uma compra aqui e ele romper, o que acontece? Eu vou ter que aguardar ele retornar para devolver essa grana para mim. Porque aqui eu vou armar uma compra, aí o que acontece? Aqui eu vou armar uma outra compra, tá? E quando ele chegar aqui no meio, tá? Ele bateu aqui, negativou eu, então eu tenho uma compra aqui. E quando ele chegar aqui no meio, eu fico no 0 a 0, tá? Aí eu posso decidir em continuar ou sair no 0 a 0. Essa é a minha visão do gráfico hoje, como eu analiso, como eu vejo meus pontos de entrada e meus pontos de saída. Beleza, galera? Se você tiver alguma dúvida, tá? Quiser saber mais, deixa aí nos comentários pra gente interagir, tá? Eu não sou professor de nada, tá? Nem vendedor de curso. Eu sinto a necessidade de
de colocar a minha forma de operar. Não é algo único, algo exclusivo, algo inovador, nada disso. Você entendeu? É a minha visão de gráfico que está sendo útil para mim, tá? Então, qual é o foco aqui? Eu quero mostrar para pessoas que assim se identifica como eu, uma galera que não tem grana e fica aí, se eu não juntar 5 mil, eu não vou conseguir operar. Velho, você tem que operar, cara. Você entendeu? Você tem que entrar nas operações, cara. Com pouco, com muito. Você não pode ficar apenas sonhando. Eu vou pegar esse ano, eu vou trabalhar o ano inteiro e vou juntar, vou abrir uma poupança, eu vou colocar os 5 mil. Aí você coloca os 5 mil, cara, perde tudo. Fica sem nada. Você entendeu? Por que você tem que operar, cara? Você tem que operar para você pegar prática, para você entender o gráfico, para você, sabe, encontrar o seu modo de operar. Então, o que acontece? Eu não estou aqui ensinando para ninguém. Eu quero mostrar para as pessoas que vão se identificar comigo, tá? Que tem pouca grana, ou às vezes não tem nada e precisa operar, quer operar. O sonho da pessoa é viver de mercado. Mas elas não entram porque colocaram na cabeça delas, se ela não tiver $1.000, $5.000, elas não vai chegar a lugar nenhum. Para com isso, cara. Quando você tiver essa grana toda na tua mão e você não tiver a prática ali de colocar suas entradas, colocar sua saída, você vai perder tudo, cara. Porque você tem que praticar, tá? As suas entradas e a sua saída. Isso aí é prática. Não tem nada a ver com o seu emocional, cara. Tem a ver com a sua visão de gráfico, tá? Qual é o melhor ponto para você entrar, qual é o melhor ponto para você sair, qual a estratégia que você vai usar, como que você vê o gráfico. É isso que é importante para você. E não adianta você ter muita grana para fazer isso. Você tem que começar com pouco, porque possivelmente, cara, você vai perder sempre, por um bom tempo você vai perder sua grana. Vai perder. Você entendeu? Você vai perder, você sabe que você vai perder. Então, começa com pouquinho. Começa com pouquinho e praticando. Não vem com conta demo que não rola. Você tá entendendo? Da conta demo você fica clicando lá que nem louco. Você entendeu? Deu errado aqui, vou consertar aqui. E conserta, cara. Porque fica clicando que nem louco. Porque tem dinheiro ilimitado, né? Tem dinheiro ilimitado. E agora, quando eu tenho $20? O que eu vou fazer com $20? Com $20, meu amigo, eu vou botar em prática, tá? Eu vou botar em prática tudo que eu vejo no gráfico. É isso que eu vou fazer com $20. Eu vou praticar, tá? Eu quero ver o quanto eu estou errado na minha visão. É isso que eu quero ver. Então, galera, o próximo vídeo vai ser quando ele atingir o meu alvo, como eu falei aqui para vocês. Quando ele atingir esse alvo aqui, eu vou ver se eu fecho essa ordem, se eu abro uma de compra aqui. O que eu vou fazer? Não decidi nada, porque realmente eu não sei o que eu vou fazer, porque eu também não sei o que o gráfico vai fazer. Na hora eu vou ter que aceitar o risco. Você entendeu? O que eu estou fazendo com a minha análise? Eu estou minimizando esse risco. Mas minimizar não quer dizer que eu vou ser assertivo, tá? Igual eu falei, se eu errar a minha entrada nesse ponto, aqui é um ponto de compra que eu estou vendo por causa do meu suporte, e aqui eu tenho outro ponto de compra. Qual desses pontos ele vai realmente bater e voltar? Provavelmente eu vou fazer uma compra aqui, vou fechar essa venda. Se essa compra aqui der ruim, ele vai vir buscar esse ponto, onde eu vou colocar uma outra compra, e quando ele chegar aqui no meio, eu vou sair no 0 a 0, tá? Porque ele tira esse tanto de mim, e depois, quando chega aqui, ele me devolve.
tá? Ele me deixa no 0 a 0. E assim vai indo. É uma dança, sabe? É uma dança louca. E é só praticando mesmo pra gente chegar a algum lugar. E é isso que eu tô fazendo. Espero que você aí que se identificou comigo, assim como eu, que não tem grana para operar, eu não vou ficar esperando eu ter $1.000, que eu não vou ter tão cedo, ainda mais $5.000. Não vou ter tão cedo. Então eu vou operando. Vai que uma hora esses $20 ele chega a 1.000. Você entendeu? Então eu vou praticando. Galera, se você tiver alguma dúvida aí do que eu falei, bota aí no comentário aí e a gente vai conversando, tá? Eu não vou responder no comentário, mas eu vou gravar um vídeo da sua dúvida, tá bom? Um abraço para vocês, traders, futuros e sonhadores traders assim como eu. Espero que tenhamos muito sucesso nessa jornada, porque eu acredito que é muito interessante você morar no Brasil e poder ganhar em dólar, porque a sua renda vale 5 vezes mais. Deus abençoe, galera. Até a próxima aí. Tudo de bom.